Vou abrir as outras matérias aqui do Portal Metrópolis e tem alguns destaques também, por exemplo, para a fala do ministro Gilmar Mendes sobre Eduardo Bolsonaro, chama ele de o que ele fez de ato lesa pátria. O ministro falou sobre isso, né, sobre esse caso dos Estados Unidos, um verdadeiro ato de lesa pátria. Nesse sentido, venho manifestar meu mais veemente repúdio aos recentes atos de hostilidade unilateral que desprezam os mais básicos deveres da civilidade e respeito mútuo, aquilo que a gente já sabia que ele iria falar mesmo. Então, em nenhum momento citou o nome de Eduardo Bolsonaro, mas colocaram toda a culpa do que está acontecendo no caixa da família Bolsonaro, ou seja, o que está acontecendo aqui, a punição da Lei Magnitsky, o aumento aí dos 40%, 50% da taxa do Donald Trump, tudo por conta da manifestação, da movimentação da família Bolsonaro nos Estados Unidos, que acabou prejudicando você, cidadão brasileiro, e isso não vai atrapalhar no julgamento que inclui Jair Bolsonaro, julgamento da trama do golpe. E ontem, Andresa, teve jantar no Palácio da Alvorada. O presidente Lula convidou alguns ministros para falar sobre essa situação da Lei Magnitsky, na sanção que foi imposta ao ministro Alexandre de Moraes, e ajustar ali, azeitar o discurso dos dois poderes. Quem está de lado é o Congresso Nacional, que ainda não se manifestou, apesar do Supremo ter citado o Congresso Nacional hoje, né? Principalmente falando sobre a questão do impeachment. O ministro Alexandre de Moraes foi muito duro ao dizer que é um absurdo parlamentares sequer pensarem em um processo de impeachment contra um ministro do Supremo. E como a Andresa bem disse, falaram também sobre a Câmara dos Deputados, que alguns parlamentares da direita, quiseram dizer, principalmente a família Bolsonaro, vem pressionando Hugo Mota a pautar o PL da anistia, que iria anistiar, então, as pessoas que participaram do golpe, principalmente, e obviamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas voltando ao jantar de ontem, teve a presença aí do ministro Barroso, o ministro Lewandowski também esteve por lá, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive tem uma matéria, eu vou resgatar aqui, Andresa, tem uma matéria que diz que Moraes resiste a acionar a Justiça dos Estados Unidos, mesmo o presidente Lula oferecendo a Advocacia Geral da União para defendê-lo nos Estados Unidos. E Moraes também fala no jantar de ontem sobre Trump. Moraes manda recado a Donald Trump em jantar com Lula e colegas do Supremo Tribunal Federal. Mas então ontem teve esse ajuste aí com o presidente Lula e hoje os discursos da Suprema Corte, né? Pois é, e agora, né, a gente tem a informação, Neila, da nossa colega que está lá dentro do plenário, de que teve um abraçaço, digamos assim, ao ministro Alexandre de Moraes, assim que terminou, né, a fala dele, né, o pronunciamento dele ali, nessa abertura dos trabalhos do Supremo, que, olha que data correta, né, para acontecer essa semana, justamente, né, nesse momento triste aí para o país. E aí o ministro recebeu um abraço ali dos colegas em solidariedade, né, porque o Alexandre de Moraes acaba sendo o foco principal, embora não seja o único, da família Bolsonaro com relação ao Supremo. Eu queria falar só uma coisinha do jantar, mas antes a gente podia chamar o nosso cientista político, e aí eu comento quando ele entrar. O que você acha? Então vamos lá, vamos abrir espaço aqui para o nosso convidado, Alberto Carlos Almeida, que é cientista político, vai explicar para a gente. Vamos contextualizar aí, Alberto, essas falas dos ministros do Supremo, que não foi uma surpresa, mas que o tom foi um pouco mais duro, um pouco mais ríspido do que a gente esperava. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Andresa. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Eu só vou pontuar aqui a questão do jantar, porque daí você já entra aqui com a gente para falar, Carlos. O Lula teve ontem com os ministros, como a Neila falou, e foi um movimento importante, porque o Lula estava encastelado ali no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial dos presidentes da República, desde o início do seu governo, né? Ele entregou a chave para a Janja e a Janja não abre essa porta para ninguém. Então é uma crítica muito grande que se faz, né? Porque o presidente Lula tem essa capacidade de diálogo e de unir ali o centrão, né, a esquerda. Ele fez muito isso no seu governo, né, no Lula 1 e no Lula 2, e muita gente avalia que o governo perdeu o rumo
quando o Lula deixou de fazer esses encontros, principalmente encontros noturnos, em torno da mesa, com um vinhozinho, aquelas conversas mais informais que sempre ajudam a aproximar as pessoas. E ontem o Lula fez isso, chamou os ministros lá, tomou um não do ministro Alexandre de Moraes, porque também não se enganem, todo esse movimento do presidente Lula é porque as pesquisas mostram que há uma rejeição da parte do eleitor brasileiro com relação ao que está ocorrendo, né, com relação aos atos da família Bolsonaro para ameaçar o Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo, né, com essa morte econômica que essa lei implica. Então, o eleitor brasileiro não concorda com esse tipo de atitude, embora seja crítico a algumas posturas do Alexandre de Moraes, é bom que se diga. Então, o presidente Lula tenta surfar nessa onda também, para tentar aumentar um pouco a sua popularidade. Então, quando ele chama os ministros e oferece o governo para defender o Alexandre de Moraes, ele tem um olho ali no peixe, outro no gato, mas o Alexandre de Moraes não se deixou usar como instrumento, né, do governo brasileiro nessa disputa, né, entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, que tem causado dividendos eleitorais para o Lula. Então foi uma reunião importante do ponto de vista político, porque o presidente Lula precisa sair, né, do seu encastelamento e conversar mais com os atores da política. Nesse ponto foi importante, mas por outro lado não teve muita consequência, como o governo queria, de assumir à frente a defesa do Alexandre de Moraes. Então já passo a palavra para você, Carlos, para você também comentar um pouquinho como é que você viu esse jogo, né, político que a gente está acompanhando aqui em Brasília, que há interesses por trás de todos os movimentos nesse jogo aí. Sim, eu acho que o impacto disso é muito maior, é um impacto político, de criar solidariedade em torno de Alexandre de Moraes e apoio a Lula, porque é um conflito entre nações, e no caso, uma nação muito mais poderosa impõe perdas a uma nação, né, no caso nós, Brasil, né, fraca diante, né? O Brasil é muito pequeno diante dos Estados Unidos. O tamanho da economia brasileira é menor do que a economia de um estado americano, da Califórnia, né? Então, nós somos muito pequenos diante dos Estados Unidos. É uma briga, né, de Davi contra Golias, digamos assim, e foi iniciada por eles, norte-americanos. Então, isso cria solidariedade, e isso, do ponto de vista político, é bom para Lula e, né, para Alexandre de Moraes, ameniza as críticas que ele vinha recebendo em função de determinadas decisões dele. Do ponto de vista da opinião pública, Andresa, a gente sempre, né, todo mundo atribui uma eventual melhoria de avaliação de Lula a esse conflito, mas é difícil separar os efeitos, porque nós tivemos uma queda muito grande agora da inflação de alimentos, e se a gente somar, né, existe gente que acompanha, é muito interessante isso, dá um nomezinho ali, índice de desconforto. Se nós somarmos, né, fizermos uma média, né, da inflação somada com desemprego, né, isso nunca foi tão baixo como agora em julho de 2025, junho, julho de 2025, dos últimos anos, né? Então, esses fenômenos estão vindo juntos, né? Então, é difícil separar. Não, para o povo, o que mais importa para o povo que avalia o governo é a vida dele, a vida diária. Essa coisa dos Estados Unidos está muito distante da vida do povo. Então, na minha concepção, a opinião pública, né, favorável a Lula, o aumento do apoio a Lula, vem muito mais de alguns sinais da economia, saiu aí o desemprego, nunca foi tão baixo, do que desse conflito. Esse conflito ele tem muito mais a ver com decisões políticas. É importante para Lula, favorece Lula, tem um impacto muito relevante nas relações internacionais. Os Estados Unidos têm jogado muito duro, principalmente no governo Trump, nesse agora e no anterior, e há vários exemplos da perda de neutralidade do dólar, né, o dólar sendo utilizado para forçar determinados países a tomar determinadas decisões, e isso motiva fundamentalmente a união de muitos países em torno dos BRICS. Na verdade, os BRICS, o que
mais importante ali dos BRICS é a tentativa de escapar do dólar em função da perda de neutralidade do dólar, a perda recente, muito forte de neutralidade política do dólar. E um evento como esse, quer dizer, essa retaliação em torno de Moraes, o Brasil sempre teve uma diplomacia muito moderada. Né? Nossa Itamaraty, né? Nós temos essa tradição da política externa independente, conversar com todo mundo, não apoiar conflitos, não se envolver em conflitos. Né? E o Brasil, eu acho que vai continuar nessa direção, mas ele terá mais interesse em acelerar as medidas dos BRICS que permitem mitigar a força do dólar como moeda de troca. Né? E olha, esse episódio com Alexandre de Moraes é importante nessa direção, no meu entender. Você entendeu como um tom de ameaça a fala do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que vai ignorar completamente qualquer sanção que foi imposta a ele e que o processo do 8 de janeiro, né, da trama do golpe, ela vai continuar de qualquer forma, mas num tom bem impositivo. Teve algum outro momento também que ele falou em um tom impositivo também, não vou me lembrar, mas me lembro que ele falou que vai continuar assim, de forma impositiva, a questão do 8 de janeiro, que ninguém vai parar o Supremo Tribunal Federal. A justiça brasileira, eu não sei, muita gente deve ter visto aquele seriado House of Cards, logo no início da temporada, um juiz é preso, entra alguém do FBI, vai lá e prende o juiz. Isso é impensável no Brasil. Né? O norte-americano não entende, a justiça brasileira é muito poderosa. A gente está vendo aí os aumentos salariais, penduricalhos, sem limite, ninguém consegue deter isso. A justiça brasileira, ela basicamente, a rigor, ela decide o que ela quer. Existem estudos mostrando juízes, a lei quem determina é o juiz. Isso na boca de inúmeros juízes. Né? Então, o que talvez o Trump não saiba é isso, o governo americano não saiba é isso. No Brasil, quem manda é a justiça brasileira, e manda muito. E manda muito mais que a justiça norte-americana manda em território norte-americano. Ela tem menos controle aqui do que a justiça norte-americana tem controle, sofre controle nos Estados Unidos. Então, é claro, e por outro lado, nós brasileiros, né, somos malandros nesse sentido. É claro que haverá retaliação com relação a Trump, do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, não só do ministro Alexandre de Moraes, de todos os ministros. Só que isso será feito devagar, lentamente, né, sem dar argumento. Olha, eles entraram em conflito frontal. Não é assim que nós fazemos as coisas. Mas é claro que as decisões que o Supremo exercerá o seu enorme poder. O poder do Supremo é enorme. E agora, né, principalmente nesse momento, Alberto Carlos, que o Trump tem domínio ali das cadeiras praticamente do Supremo norte-americano, né? Então é uma relação bem colocada por você de que lá o jogo é comandado pelo presidente, né? Aqui é o contrário, né? Os ministros é que têm o poder hoje no Brasil está concentrado muito ali no Supremo Tribunal Federal. Foi até interessante você citar o House of Cards, que praticamente foi assim num século passado, né, quando o Eduardo Cunha era o presidente da Câmara, era comparado muito, né, ao político ali principal do filme, e aí nessa época o poder estava no Congresso Nacional, principalmente na figura do Eduardo Cunha, que foi quem tocou ali o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Então os movimentos aqui da política eles vão se modificando, né, com relação ao tempo, ao contrário dos Estados Unidos, em que a figura do presidente ali ainda é muito forte, né? A gente não tem mais no Brasil essa figura imperial do presidente da República, né, que manda, que decide. E eu acho que talvez o Lula 3 não tenha se tocado um pouco desse movimento, né, de que ele não é mais, ele não tem mais aquele poder que os presidentes tinham, né, no verão passado, digamos assim. Isso está mudando muito na política brasileira e o Lula perdeu um pouco a mão com relação a isso. Voltando aqui para a questão do Alexandre de Moraes, que hoje é uma figura muito empoderada ali pelo Supremo, por mais que haja discordâncias com relação a ele,
há um entendimento comum no Supremo de que o Alexandre de Moraes segurou a democracia, e é por isso que o Alexandre de Moraes tem muito apoio ali, né, que naquele momento mais crítico do país, em que realmente o país estava muito próximo de sofrer um golpe de Estado, o Alexandre de Moraes se colocou ali na frente e conseguiu frear, né, esse ímpeto golpista, e até hoje ele vem capitaneando, digamos assim, essa disputa aí com essa ala da política brasileira que vem insistindo, né, cada vez mais em enfraquecer os partidos, os poderes, para conseguir retomar o seu lugar no país. É um jogo da direita aí, né, Carlos Almeida? Não dá pra gente... Alberto Carlos, o pessoal tá brigando comigo aqui que eu tô pegando os nomes, pensando os nomes errados. A gente é quase parente, viu? Porque eu tenho um Almeida aqui no nome, então eu tô me dando essa liberdade. Tem esse jogo da direita também, e a tentativa do Trump de trazer a direita para alguns países importantes e fortalecer esse grupo político, né? Ô, Andresa, todo mundo que tem Almeida no nome, eu me refiro a primo, né? Somos todos primos. Então, primo, vai daí. Meu nome é esquisito mesmo, não tem problema nenhum. Não, olha só, essa disputa, o que acontece, você, inclusive, está na mídia essa semana, né? Que o Congresso, os deputados, é claro que o PL não vai colocar isso de público, mas, assim, existe um certo cansaço com a família Bolsonaro. Né, o comportamento dele, Bolsonaro, e do clã, dos filhos, é um comportamento diferente da maioria dos políticos brasileiros, nós sabemos disso. Né? Um exemplo concreto, né? Os políticos brasileiros, mesmo quando eles se consideram que algum par foi desleal, eles não rifam simplesmente, eles não deixam esse seu par ao léu. Né? E Bolsonaro faz isso o tempo inteiro, fez com a Carla Zambelli, fez com o Bebiano, fez com muita gente, né? São nomes que me vieram à cabeça aqui, mas a gente pode citar muitos. Isso é um comportamento completamente estranho ao mundo político brasileiro. E todo mundo conhece Bolsonaro desde a época, né? 28 anos do baixo clero da Câmara dos Deputados. Então, é claro que uma parte importante da elite política brasileira, grande, quer se livrar de Bolsonaro, quer tirar Bolsonaro da frente. Né? E isso que acontece agora nesse conflito Estados Unidos e Brasil piora muito essa situação de Bolsonaro. Esse é que é o grande ponto. Né? Às vezes eu considero até inacreditável quando você vê o comportamento e as declarações públicas do filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Ele, até pouco tempo atrás, eu achava que ele seria ou poderia ser um fortíssimo candidato a presidente contra Lula no ano que vem. Agora, com essas declarações, essa postura dele, a situação dele se complicou muito. Não é que ele não possa ser candidato, né? Mas a situação dele se complicou bastante. Então, assim, essa elite política que comporta, né, que abrange uma parte muito relevante da direita, é claro que o Valdemar Costa Neto, que é o Bolsonaro, o Bolsonaro ajuda a eleger deputados, o partido fica grande, tem acesso a fundo eleitoral grande, tem acesso a recursos, mas isso daí é algo pontual. Né? De um modo geral, a elite brasileira, e aí isso, né, inclui o Supremo Tribunal Federal, obviamente, porque o Supremo Tribunal Federal, os ministros que lá estão, fazem parte de uma elite política, porque eles são nomeados por políticos, né? Eles querem se ver livres de Bolsonaro. Eles querem neutralizar. E Bolsonaro é muito poderoso junto à opinião pública. É fato também. O candidato que Bolsonaro vem a apoiar ano que vem, né, para a presidência da República será um candidato extremamente competitivo. A força de Bolsonaro deriva disso. Daí os cuidados, né, que essa elite a qual eu mencionei, ela tem tentando neutralizar Bolsonaro. Agora, o Trump levantou a bola, né, e ela vai ser devidamente chutada, né, pelos ministros do Supremo. Não sabemos qual decisão virá em termos de condenação. O que todos consideram líquido e certo é a condenação, e a gente vai ver como é que vai ser a tal dosimetria da pena, ou como é que será definida essa pena. Né? Mas e isso pode, né, ir também em direção a outros membros de sua família, quer dizer, Eduardo Bolsonaro, que não estava, né, nessa linha de tiro, digamos assim, de algum tipo de prisão, ineligibilidade, mas agora ele passa a estar no radar
do sistema jurídico brasileiro. Né? Isso foi muito grave para os Bolsonaro, não tem a menor dúvida disso. Isso foi uma questão que a gente trouxe ontem também, de que o Eduardo Bolsonaro não tem uma ordem de prisão contra ele nesse momento. Ele está nos Estados Unidos, até o ministro Alexandre de Moraes deu uma provocada, né? Ele está ali fugindo, né? Não quer enfrentar aqui no Brasil, né? Está com medo. Mas muito provavelmente essa ordem de prisão contra o Eduardo Bolsonaro virá. É isso que eu tenho ouvido ali de alguns ministros, de alguns juristas, porque o Alexandre de Moraes hoje deixou muito claro que ele vai caracterizar o Eduardo Bolsonaro, né, como um traidor da pátria. Eu estava vendo aqui, a pena para traição à pátria no Brasil, de acordo com o Código Penal, pode variar dependendo do ato praticado, podendo incluir reclusão, prisão e até pena de morte em casos específicos. O crime de traição é considerado um crime contra a segurança nacional. Essa questão da pena de morte a gente precisa ver melhor aí com advogados, porque não tem pena de morte no Brasil, mas no Código Militar tem a pena de morte. Essa questão da traição, ela tá ali. Acho que o Brasil nunca... Teve uma vez na história, puxando aqui da minha memória, que o Brasil aplicou essa pena, mas depois a pessoa foi... o presidente da República indutou essa pessoa. Vou buscar essa história aqui para a gente trazer, mas o Eduardo Bolsonaro não é um militar, mas podem ter outras pessoas aí envolvidas. A gente vai tentar entender melhor com relação a esse ponto, né? O ministro Alexandre de Moraes também comparou, né, a quem está atuando, e a gente vai concentrar aqui no Eduardo Bolsonaro, porque esse é o personagem principal ali no discurso de todos os ministros, embora com o nome devidamente não citado, para não dar a réplica. Sim. De que ele comparou a atividade de uma milícia, né? E os bolsonaristas sempre são associados aos milicianos aí, porque já condecoraram alguns milicianos ao longo das suas carreiras políticas. Queria trazer uma informação aqui, viu, Neila e o Alberto Carlos, que nesse momento o país está acompanhando esse assunto, pelo menos parte, né, do eleitorado brasileiro que acompanha mais essa questão da política ali pelas redes sociais, então pelo X ou pelo X, a depender de onde você estiver nos assistindo. O assunto, né, mais comentado ali agora é Brasil com STF. Então, vai, né, de acordo aí com as pesquisas, né, mostrando que o Supremo está conseguindo trazer as pessoas, né, para o seu lado ali, puxando para a sua sardinha. E aí você tem Constituição e discurso do Barroso, que é algo que chamou muito a atenção das pessoas. Me impressiona um pouco, achei que o Alexandre de Moraes foi um pouco mais contundente. Isso é do X? E isso no X Trending Topics. Isso, tá ali o Barroso. E o Eduardo Bolsonaro também fez um post dizendo o seguinte: Moraes vai ameaçar e constranger os outros ministros do Supremo e tentar arrastá-los para o fundo do poço. O establishment vai largar a mão de Moraes, seria o mais provável. Repare que em ambos os cenários não há vitória do Supremo. Dá até medo de ir lendo assim ao vivo as coisas que o Eduardo posta, porque eu não sei o que eu posso encontrar na sentença seguinte, mas Deus me ajude. Avisem aos chupas... Depois voltem aqui para me comentar. Então o Eduardo Bolsonaro vai aumentar a aposta, né, Alberto Carlos, assim, e a gente vai chegar aonde, né, até onde que o Brasil vai ficar nesse toma lá da cá, que está bastante cansativo, né, essa história, embora seja algo que a gente não pode deixar de comentar. Eu já falei isso aqui essa semana toda, porque eu adorei essa frase, viu, Alberto Carlos, que eu ouvi de uma colega, que diz o seguinte, que ela está um pouco cansada da história estar acontecendo na frente dela o tempo todo, né, vamos parar um pouquinho, descansar, né? Mas todo dia a gente está assistindo um pouco da história se construindo, e nesse momento uma tentativa, né, de novo do Brasil de reafirmar a sua soberania, né? Andresa, tem uma coisa interessante aí, que essa solidariedade em torno do Supremo, né, que as decisões do governo Trump, elas excetuaram 3 ministros, né, o ministro Fux, né, e os 2 indicados por Bolsonaro, o ministro Cássio e o ministro André Mendonça. Até para eles isso não é algo bom, né? Imagina, né? É como se tivesse sendo dito, olha, tem 3 ministros do Supremo que não estão do lado do Brasil, estão do lado dos Estados Unidos, né? Até isso é complicado para eles.
hoje em dia, né? Eles podem até, eventualmente, né, estarem sofrendo algum tipo, recebendo e-mails e sofrendo algum tipo de crítica, né, por conta de eles não terem sido retaliados pelo governo Trump. Né? Eu estou simplesmente, né, Andresa, enfatizando o que você acabou de dizer, né, algo que talvez fosse melhor não ter. Você estava falando dos trend topics aí do X agora, né, com um discurso do Barroso, mais cedo estava do Flávio Dino, que o ministro Flávio Dino fez uma gracinha mais cedo, dizendo que se o preço né, você não vê Pateta e Mickey e Foresse, é um preço baixo diante da grandiosidade desse fato. Né? Então é isso, né? Você tem a noção de patriotismo, né? Você defender uma nação em relação a outra. É difícil você ficar fora disso, né? Por mais que você apoie Bolsonaro, as pessoas os bolsonaristas que apoiam Bolsonaro, digam, olha, mas nisso eu não estou com você, eu estou, né, na defesa do Brasil. É complicado. Tem um país, maioria está pró, né, uma defesa do Brasil, mas tem grande parte do eleitorado, a gente conversou com um cientista político essa semana, queria ouvir a tua opinião, Alberto Carlos, que disse o seguinte, que esse discurso bolsonarista de que precisa ter uma intervenção mesmo norte-americana no Brasil, alguém tem que vir de fora, porque a coisa aqui perdeu o controle, e o Supremo é que está mandando, ele tem eco uma parcela que vai com o Bolsonaro até o fim. Então não dá para a gente descartar de que o Bolsonaro, sim, vai perder, né, uma parte ali do seu apoio, principalmente vamos pensar aqui na questão do tarifaço. O agro é um grupo que defende o Bolsonaro, né, se beneficiou muito no governo dele e agora está ali quietinho, está incomodado com essas medidas que atingem fortemente o agro. Até uma questão a ser colocada, né, porque justamente a base eleitoral do Bolsonaro foi quem ficou ali nos 50%, né, vão tentar tirar ali o café, né, e outros produtos agrícolas, mas eles continuaram ali na listinha do Trump, né, dos 50%. Mas tem sim, né, uma bolha ainda, eu queria, não sei se você consegue medir pra gente qual é o tamanho dela, que tá nesse discurso de que tem que vir mesmo uma intervenção no Brasil para conseguir que tirar esse poder do Supremo Tribunal Federal. Qual é o tamanho dessa força? Olha, Andresa, eu mencionei isso, nós concordamos nisso quando eu mencionei o seguinte, qual é a grande força de Bolsonaro? A grande força de Bolsonaro é junto à opinião pública. Bolsonaro é o líder da direita. Né? Eu vi aí, nesses dias, várias pessoas comentando, artigos, dizendo, olha, essa é uma oportunidade para que surja um candidato centrista, um candidato centro-direita. Não é, essa oportunidade não está colocada. Por quê? Por conta da existência de Bolsonaro. Bolsonaro é o grande eleitor da direita. Enquanto Bolsonaro tiver a força que ele tem junto à opinião pública, é muito difícil ter uma alternativa de centro-direita racional à lá PSDB como era no passado. Né? É muito difícil, porque é um fenômeno de opinião pública, não é um fenômeno político. Bolsonaro efetivamente lidera um eleitorado grande, um eleitorado próximo de 50%. O que, aí você mencionou corretamente, não significa que 50% estejam lá dos Estados Unidos. Né? É um percentual menor, é um percentual... Né? Isso, Andresa, eu não te diria, isso exige vários tipos de medição, né? Para saber, e a velha história, né? Isso seriam medições sempre em tese. Né? Você apoiaria, e vai lá, Estados Unidos intervém. Aqueles que inicialmente dizem que apoiariam, nesse momento podem ser que não apoiem. Né, porque é uma coisa em tese, e aí fala muito alto o patriotismo, a ideia de patriotismo. Né? Agora, Bolsonaro é um líder, e é o líder inconteste da direita no Brasil. Você pode falar direita, extrema-direita, mas enfim, de um candidato de direita, de um candidato de oposição ao governo Lula. Ele é o líder inconteste. O candidato que Bolsonaro apoiar ano que vem na eleição, eu suponho que haverá um segundo turno, obviamente, é o candidato favorito a disputar o segundo turno contra Lula. Né? Não é um candidato centrista, não é um candidato, como eu disse, à lá PSDB. Né? Isso não está colocado, ainda que muitos analistas, porque quando os analistas abrem essa possibilidade, eles desconsideram o fenômeno de opinião pública. Né? O fenômeno de opinião pública que é esse, a liderança de Bolsonaro junto à opinião pública.
né, à disposição dos eleitores, de próximo de 50% dos eleitores, seguirem a quem Bolsonaro indicar. Né? E ele Se você arrastar desconsidera essa... Desculpa te cortar, Alberto Carlos. Ele arrastar essa decisão de quem vai ser o candidato dele, de que forma que isso é bom para que ele se mantenha, né, com essa força política que ele tem hoje? é fundamental. Você vê que de vez em quando aparece essa notícia, né, que ele vai utilizar ano que vem a mesma estratégia que Lula utilizou em 2018. Né? Isso faz todo sentido. Ele viu o Lula fazendo, deu certo, né? Deu certo em grande medida. Né? O Haddad se tornou naquela eleição um candidato competitivo, né? E aí ele diz, olha, se Lula fez e deu certo, por que eu não posso fazer também? E Lula, por outro lado, está pensando, bom, Bolsonaro gastou muito no ano eleitoral em 2022 e deu certo. Ele não ganhou, mas cresceu muito e ficou lá próximo. Então Lula está dizendo, bom, ano que vem eu também vou gastar muito com o objetivo de me tornar ainda mais favorito ou favorito a vencer. Então, olha, são políticos, estão olhando tudo que aconteceu na política, estão concentrados 24 horas por dia nessas questões. Né? E salve-se quem puder, né, na economia, porque essa gastança aí, depois alguém vai pagar essa conta, né? Sabe o que eu queria perguntar sobre... Isso eles não se preocupam, eles lá no futuro, né? Eles sempre pensam assim, bom, é assim que é. Nesse contexto todo que a gente está vivendo hoje, a gente viu o Congresso um pouco afastado de tudo isso, né? Os presidentes da Câmara e do Senado um pouco escondidos, nesse sentido aí da sanção da Magnitsky a Alexandre de Moraes. E hoje o Alexandre de Moraes, o próprio ministro, acabou falando sobre o Congresso Nacional, que ele vem sendo pressionado a impeachment um ministro do Supremo, e que isso é um grande absurdo. Falou que também é um grande absurdo outros parlamentares, citando aí Eduardo Bolsonaro, pressionarem o presidente da Câmara a pautar o PL da anistia. Mas Congresso Nacional, em silêncio nesse momento. E é isso que a gente tinha que esperar mesmo de Davi Alcolumbre e do Hugo Mota? Ô, Neila, eu acho assim, foi uma coincidência, basicamente, né? A Câmara e Senado estão no recesso, né? O recesso acaba segunda-feira. Então, esse silêncio aí, está todo mundo viajando, gente no exterior, né? Não estão próximos, porque é isso, o político precisa acompanhar o fato de próximo, bem próximo, tem que se reunir, conversar, saber o que está acontecendo. Então, e combinar muitas vezes declarações, então eles ficam meio ressabiados de dar declarações nesse período de recesso. Agora, semana que vem, anote, você pode esperar, né, o Congresso reverberará muito fortemente esses acontecimentos, porque segunda-feira acaba o recesso. Então, a partir de terça, quarta e quinta, nós vamos ter uma atividade muito grande, discursos, enfim, declarações de presidente da Câmara e do Senado e de outros líderes importantes, né, acerca desse conflito. Falamos aí dos três poderes e agora vamos esperar a semana. Falando de Congresso, a gente espera a segunda-feira. Segunda-feira não deve ter nada, mas lá para terça-feira a gente espera um Congresso Nacional de volta e perdendo alguns parlamentares, tá? Troca de parlamentares aí autorizada pelo Supremo, determinada pelo Supremo e autorizada por Hugo Mota. Então, 7 parlamentares perdem a sua cadeira e outros 7 sentam no lugar, mas esse é assunto para um outro programa. Alberto Carlos, muito obrigada pela análise e pela participação aqui no Contexto Metrópolis. Eu que agradeço. Tenha um Tchau, bom dia. primo. Volte sempre. Tchau, prima.